Bem-vindo à aula de anotações, também conhecidas como Annotations Java. Os códigos-fontes vêm acompanhados de documentação dentro dos comentários. Você aprendeu na aula passada como gerar uma documentação do seu sistema a partir dos comentários que você incluiu em cada uma das classes. Várias empresas possuem um cabeçalho padrão para todas as classes que ela gera. Esses cabeçalhos trazem informações sobre o nome do projeto, nome do cliente, nome do programador que criou a classe, a data de criação, data de modificação, número de revisão daquela classe e assim por diante. Algumas dessas informações são usadas para processamento automático dentro de um projeto real, utilizando ferramentas de integração contínua, instalação e testes de software. Então, para apresentar o uso das anotações, vamos criar uma classe chamada anotação. E vamos colocar nessa classe um cabeçalho padrão típico de empresas. Então, por exemplo, em geral é colocado a instituição que está sendo atendida, o nome do projeto, a data de criação, quem que criou aquela classe, e o número de revisões já feitas. Pronto, esse é um exemplo típico de cabeçalho de classes. Agora, como você pode ver, esse aqui é um modelo tradicional de documentação, né? Se a gente colocar aqui ainda mais um asterisco, vamos ter um comentário de documentação. O problema é que esse tipo de comentário ele gera uma série de dificuldades para ferramentas de processamento automático. Uma maneira mais inteligente de documentar dados que serão processados automaticamente é usando anotações. Tá? As anotações elas apresentam a informação de uma forma padronizada e estruturada, que é mais acessível ao processamento automático por ferramentas. Então, se você quisesse, por exemplo, representar esse cabeçalho através de uma anotação, nós poderíamos criar aqui uma outra classe, que eu vou chamar aqui de cabeçalho. Na verdade, não é uma classe, é uma anotação. Então, você vem aqui na opção Annotation e vamos informar o nome aqui, cabeçalho. Então, essa anotação cabeçalho, ela vai representar essa estrutura que nós estamos criando aqui, padrão para todas as classes. Essa estrutura de informação. Então, a nossa anotação ela é um tipo especial de interface, que vem aqui antes do nome interface o caractere arroba. Isso aqui indica a presença, a criação de uma anotação. Tá? E agora vamos criar aqueles atributos nessa anotação. Vamos criar aqui o atributo instituição, projeto, data de criação, criador e revisão. Vamos colocar aqui o primeiro, instituição. Então é assim que nós criamos o atributo, tá? Abrindo e fechando parênteses.
e definindo o tipo daquele atributo. Vamos colocar aqui o projeto. Vamos colocar a data de criação. E aqui temos um detalhe importante. Dentro de uma anotação, nós não podemos utilizar tipos que não sejam primitivos de dados. Então, uma string é considerada aqui um tipo primitivo, então você pode utilizar, mas você não poderia utilizar um objeto date, por exemplo. Vamos colocar aqui o criador também. E o número de revisão. Agora, uma coisa interessante. Em geral, a revisão, né, pode começar sempre com o número 1. Então, você poderia definir um valor default, um valor padrão de inicialização daquele atributo. Então, aqui nós acabamos de criar uma notação que pode ser utilizada para substituir essa estrutura nem um pouco útil para ferramentas de processamento automático. E como é que eu utilizo a minha anotação aqui dentro da nossa classe anotação? Simples. A nossa anotação, ela vai ser chamada com o caractere arroba, nome da anotação, que no nosso caso é cabeçalho. E aqui dentro, nós vamos informar os valores de cada um daqueles atributos. Então, eu vou colocar aqui o valor da instituição, que é igual a Universidade XTI. Utilizando vírgula, eu inicializo os outros atributos. Então, projeto, data de criação, criador, e a revisão de número 2. Pronto. Essa estrutura representa exatamente as informações que você precisa nos seus cabeçalhos. Agora, nós temos ainda várias formas de inicializar uma anotação. Vamos ver, por exemplo, uma outra situação. Eu desejo colocar aqui, em cada uma das classes, uma anotação que me apresente os erros que já foram corrigidos. Então, vamos criar uma anotação que represente esse tipo de informação. New Annotation, erros corrigidos. O que é que eu preciso de informação nos meus erros corrigidos? Simplesmente um conjunto dos erros. Lembre-se que você não pode utilizar tipos que não sejam primitivos. Então, nada de array list aqui. Tá? Vamos utilizar um array de strings. Agora, nós podemos demonstrar os vários tipos de inicialização possíveis. Tá? Então, por exemplo, como é que eu inicializaria essa anotação aqui? Arroba erros corrigidos. Perfeito. Agora, aqui dentro, nós vamos ter erros corrigidos. Perfeito. Agora, aqui dentro, nós vamos ter que inicializar o nosso atributo de erros. E como ele é um array de strings, então eu posso criar aqui um array dessas strings. Então, eu tenho o erro
0001 e o erro 0002. Essa é uma maneira. Agora, se o seu array possuir apenas um elemento, então você pode usar um atalho. Você poderia suprimir aqui essas chaves e colocar apenas dessa maneira, sem nenhum problema. Tá? Agora, imagine que a sua anotação tenha apenas um campo. Então, ela tem o campo erros aqui. Você pode transformar esse campo erros em um campo value, por exemplo. Se você fizer isso, então você não precisa nem colocar o nome do campo. Você poderia colocar direto dessa forma aqui. Então, aqui nós temos várias maneiras de inicializar a nossa anotação, né? Inclusive se ela tiver um objeto do tipo array ali dentro. Agora, você ainda pode restringir a aplicação de uma anotação em alguns tipos de elementos específicos. Tá? Então, por exemplo, essa anotação de cabeçalho, deixa eu voltar aqui para o original, isso. Essa anotação de cabeçalho, ela deve ser aplicada apenas a classes. Agora, essa anotação de erros, ela pode ser aplicada a classes e a métodos, por exemplo. Então, eu quero restringir o uso desse tipo de anotação somente para classes. Como é que a gente faz? Então, lá na nossa anotação, cabeçalho, eu posso definir aqui em cima uma outra anotação, target, informando que o único elemento que pode receber essa anotação de cabeçalho é o elemento type, tá? Que faz referência a uma classe. Aí está. Agora, a nossa anotação erros corrigidos, ela pode ser aplicada tanto a classes como a métodos. Então, vamos colocar aqui element type element. Faltou definir aqui o array. Um array de elementos. Element type method, de método. Aí está. Então, agora, essa nossa anotação vai ser aplicada a esses dois tipos de elementos. Aí você poderia colocar quantos outros elementos você quisesse aqui. Perfeito. Existem ainda, né, outras anotações que você poderia utilizar dentro de uma annotation. Você poderia, por exemplo, indicar que a sua anotação precisa ser documentada, tá? Pelo Javadoc. Ou seja, quando você estiver gerando a documentação do seu sistema, você quer que essa annotation apareça na documentação. Tá? Então, você utiliza essa anotação documented. Tá? Agora, vamos ver algumas anotações específicas da linguagem Java. Para isso, eu vou construir aqui alguns métodos. Você já sabe como construir a sua própria anotação. Agora, imagine que você construiu aqui um método public void anotar. E esse método, ele não deve mais ser utilizado. Tá? Esse método, ele vai ser depreciado. Nas próximas versões do seu programa, você provavelmente vai eliminar esse método, né, do seu sistema. Então, você pode utilizar a anotação deprecated. Tá? Essa anotação vai indicar para
as pessoas que estão utilizando essa sua classe, que provavelmente no futuro esse método irá aparecer, tanto que ele aparece aqui riscado para a gente. Uma outra anotação que a gente costuma ver muito nos programas é a anotação override. Então, por exemplo, nós temos em toda classe, ela estende a classe object. Logo, nós temos também a possibilidade de sobrescrever os métodos da classe object. Então, eu quero, por exemplo, sobrescrever o método toString. Quando você sobrescreve um método de uma classe Py, né, você, em geral, utiliza a anotação override, que informa exatamente isso, né, que você sobrescreveu um dos métodos da classe Py dessa sua classe. E existe ainda uma outra anotação que apareceu muito no nosso sistema, né, que é a anotação suppress warnings. Então, por exemplo, imagine que eu vá transformar essa nossa classe em um objeto serializável. Então, vou implementar serializable. Agora, a implementação dessa interface serializable exige que a gente adicione um número serial a essa classe. Mas eu não quero adicionar esse número serial. Eu quero que seja ignorada, né, que seja ignorado esse número serial nessa classe. Ignorado por quem? Pelo compilador. Porque se eu não colocar isso aqui, ele vai me informar um erro. Então, eu posso colocar aqui suppress warnings. E aqui eu vou suprimir, né, o erro serial que eu estou recebendo aqui nessa classe. Você poderia sobrescrever vários outros tipos de erros que costumam acontecer dentro das classes, tá? Em geral, a sua IDE Eclipse vai sugerir para você, nessas situações, né, que você adicione aqui um suppress warnings. Então, aí está. Adicionou suppress warnings para a gente. Aonde mais você poderia suprimir um tipo de erro? Por exemplo, se eu criar aqui uma variável privada e não utilizar ela em nenhum lugar da minha classe. Então, isso aqui gera um erro, né, falando que essa variável não está sendo utilizada. E a gente poderia também, né, adicionar um suppress warning para informar que que a gente sabe que essa variável não está sendo utilizada. Eu posso colocar isso tanto na minha variável direto, né, como poderia colocar, inclusive, ali na classe. Tá? Então, a gente poderia ver aqui o uso disso, inclusive nos métodos também. Então, está aqui. Você pode utilizar dessas várias maneiras. Então, essa foi a nossa aula de anotações. Você viu como construir a sua própria anotação e como utilizar as anotações Java padrão. Deprecated, override e suppress warnings. Espero que você tenha gostado de mais essa aula e nos vemos na próxima aula. Até lá!